Apocalipse, capítulo de número 2. Último livro do texto canônico do Novo Testamento. Alguns irmãos se levantaram, eu vou pedir então aos demais que puderem que também o façam, por gentileza. Versículo de número 18 até o 22 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha o 23. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quem pode dizer amém? Agora diga assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Podem sentar, meus irmãos amados. Eu estou com vocês há 3 semanas, hoje é a 3ª semana, falando desse assunto, destronando o espírito de Jezabel. Quem estava aqui terça-feira passada, faz assim, por favor. Amém. Já mencionei para os irmãos um pouco do aspecto histórico da presença de Jezabel no reino de Israel. Ela se casou com Acabe, que é rei de Israel, ou era rei de Israel, e ao contrário do que muita gente pensa, não foi Acabe quem desviou, não foi Jezabel quem desviou Acabe. Ele já era perturbado, ele já era atribulado. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, versículo 29, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. E como se não bastasse, ainda tomou para si a Jezabel por mulher. Então, o casamento de Acabe com Jezabel é mais uma provocação, é o cúmulo da sua rebeldia contra Deus. Já estudamos que Jezabel, ao longo da história, ela assume as diretrizes do reino de Israel. Acabe se revela um homem fraco, enfraquecido, e Jezabel começa a dar as diretrizes do reino. Quando Acabe morre numa guerra, já no finalzinho do primeiro livro dos Reis, conforme palavra do profeta Micaías, Jezabel ainda vive aproximadamente mais 10 anos depois da morte de Acabe, e ambos morrem mais ou menos no mesmo lugar, no vale de Jezreel, digo, na mesma região. Jezabel, conforme a profecia de Elias, morre pelas mãos de Jeú, que agora é o rei de Israel, passa por cima dela com o seu cavalo, e os cães devoram a sua carne, também conforme a profecia de Elias.
Ao longo da história, porém, a gente vai encontrando algumas influências que na cultura judaica, tudo aquilo que estava relacionado com idolatria, violência, tirania, prostituição cultural, passa a ter uma relação com a influência de Jezabel sobre a nação naqueles anos que ela havia reinado junto com seu marido Acabe. A palavra Jezabel literalmente significa sem nobreza, ou não há nobreza, aquela que não é nobre. Essa é a tradução do hebraico para a palavra Jezabel. Quando nós observamos o Apocalipse capítulo 2, ora lido, percebemos que há uma influência na igreja de Tiatira, e o Senhor Jesus, escrevendo para esta igreja, chama aquela influência de a presença de Jezabel. Há alguém na igreja de Tiatira que profetiza, e o Senhor denomina Jezabel. Por esta razão, ao longo da história judaica, Antigo Testamento, e ao longo da história da igreja, passou-se a compreender a influência de uma entidade maligna que estava por trás da operação do erro através da vida e da ação daquela mulher que reinara sobre Israel e que matara os profetas do Senhor. E se a gente der uma lida ao longo da história, nós vamos perceber que muitas autoridades, muitas pessoas agiram ao longo da história com as mesmas características que marcaram e marcavam a vida desta mulher. Eu disse aqui na primeira terça-feira que tudo aquilo que estava relacionado à calúnia, prostituição, idolatria, distorção do culto, falta de adoração, de submissão, de respeito à autoridade, está relacionado a esta ação do espírito de Jezabel. E a observação que estou fazendo com os irmãos é a título de discernimento, a título de compreensão. Nós precisamos identificar quando esta entidade maligna está agindo e influenciando o nosso ambiente, alguém perto de nós, ou mesmo a igreja onde nós estamos congregando. Eu disse terça-feira passada que a arma mais poderosa do diabo contra nós é a falta de discernimento. Pelo que nós lemos em Apocalipse 2, embora Jezabel, a pessoa, tenha morrido lá no Antigo Testamento, nos dias de Jeú, no Novo Testamento Jesus atribui uma ação na igreja de Tiatira com engano e com prostituição e com fornicação. Ele chama de Jezabel, dando a entender que a mesma influência estava operando, que a mesma ação estava se manifestando no seio da igreja. E esse é o cuidado que nós precisamos ter, repito, com discernimento, para percebermos quando há uma ação, uma influência deste principado maligno, que em alguns momentos da história aparece com o nome de Azira, ou Azera, ou Azerá, Astarote, ou Ista, ou Astarate. São nomes das mesmas entidades, ou da mesma entidade, que vai mudando de acordo com a civilização, com a nação que a adota. Mas lá na frente, no livro do profeta Jeremias, lá nos capítulos 7, no capítulo 44, o Senhor reclama que as mulheres de Israel estavam adorando a uma divindade que elas chamavam de Rainha dos Céus, e que os rabinos judaicos vêm identificar com a mesma operação do erro que Jezabel trouxera nos seus dias. Mas a questão agora é o seguinte: como identificar a influência do espírito maligno que operava em Jezabel, agindo nos nossos dias? Eu falei aqui na terça-feira passada sobre três
ações desse principado maligno. Primeiro, falei aqui que esse principado busca destruir os profetas do Senhor, calar a voz daqueles que proferem o evangelho genuíno, a palavra profética. E eu disse aqui de que maneira ela age, esse espírito age para destruir os profetas do Senhor. Primeiro, pela cooptação, ou seja, atraindo a si, tentando associar-se, envolvendo-os em situações que lhes tornam parceiros. Eu cheguei a dizer aqui que lamentavelmente muitos acabam se tornando agentes do diabo no altar de Deus, porque foram associados ao espírito maligno e já não declaram contra o pecado, já não professam o evangelho bíblico genuíno e verdadeiro. Cooptação. Segundo, essa entidade maligna age destruindo homens e mulheres de Deus pela destruição moral, pela calúnia, pela difamação, pela maculação das vestes daqueles que precisam estar embranquecidos para permanecerem no altar. Então, pela destruição moral e também pela destruição física, muitos ataques que vêm contra o corpo, enfermidades, acidentes, são setas diversas que o diabo lança contra os servos de Deus, e é preciso ficar muito atento e vigilante. O salmista Davi, quando compõe o Salmo 91, diz que o Senhor nos livrará, nos guardará dos dardos inflamados do maligno. Lá na frente Paulo diz assim: nós não ignoramos os ardis, os ataques, as maquinações de Satanás. Então, embora ele não alcance fazer o que deseja, muitas vezes nós sofremos o reflexo dos seus ataques, padecemos os seus ataques e precisamos estar cobertos do sangue de Jesus. Segundo lugar, falei aqui na terça-feira passada que essa entidade maligna atua, e é preciso identificá-la e discerni-la, sustentando os agentes de Satanás. Mostrei biblicamente quando Balaão é comprado para profetizar contra Israel. Mostrei biblicamente que Jezabel tinha profetas que comiam na sua mesa, bancados por ela, para profetizarem aquilo que ela queria ouvir, causar temor, desespero e amedrontamento no povo. E é lamentável perceber, deixa eu dar um ponto aqui, é lamentável perceber que muita gente na nossa geração, na igreja dessa dispensação, vende profecias, vende revelações, profetiza para agradar grupo A ou grupo B e deixa de ser boca de Deus. E aí o Senhor Jeová diz assim: ai daquele que diz, o Senhor disse, quando eu não falei. Então é preciso tomar muito cuidado. Essa entidade maligna continua agindo, sustentando, patrocinando, bancando agentes do diabo para influenciarem a igreja, o povo de Deus. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: vigia. Aleluia. Terceiro lugar, esta entidade maligna está agindo, eu falei aqui terça-feira, analisando o seu ponto vulnerável, estudando em que área pode lhe atingir, em que área pode lhe enfraquecer, lhe abordar e lhe lançar ao chão, ao desespero e à angústia. Mas vamos lá. Em quarto lugar, o espírito de Jezabel, essa influência maligna, está, olha para mim porque eu vou dizer muito sério, está atuando na igreja da nossa geração, com manifestações espirituais. Nós somos uma igreja pentecostal, somos,
Nós cremos no mover do Espírito Santo na contemporaneidade? Cremos. Nós cremos nos dons espirituais, na profecia, nas línguas, na variedade de línguas? Cremos. Qual é o problema então? O problema é que nós pentecostais valorizamos muito alguns dons que nós classificamos 5 estrelas e desprezamos outros que são imprescindíveis para a saúde da igreja. Os pentecostais valorizam muito a profecia. Eu sei, Paulo diz que ela é o mais nobre de todos os dons, o mais excelente. Nós valorizamos muito as línguas estranhas. Nós valorizamos muito aquele camarada que coloca a mão sobre o enfermo e ele é curado. Mas nós precisamos buscar insistentemente o dom de discernimento dos espíritos e o dom da palavra da ciência, bem como dom da palavra da sabedoria. Por quê? Porque o dom de discernir os espíritos vai mostrar qual é a origem do espírito que está agindo na vida do alguém. O dom da palavra da ciência vai trazer à tona aquilo que está oculto, escondido, não revelado. E o dom da palavra da sabedoria vai dar diretriz, direção para as situações complexas da igreja. Veja o que a Bíblia diz no Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 21, que nós lemos agora. O Senhor diz assim, a partir do versículo 18, o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência. Presta atenção, não era uma igreja apóstata, não era uma igreja desviada, não era uma igreja mundana, não era uma igreja com as características de Laodiceia. É uma igreja para quem Jesus tece alguns elogios. Detalhe, é uma igreja em pleno avivamento. Jesus diz assim: as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, é uma igreja em ascensão. Mas eu tenho contra ti que toleras em teu meio Jezabel, que se diz profetiza. Há alguém na igreja de Tiatira que se manifesta como profetiza, e o seu poder de influência sobre aquela igreja é tão grande que o Senhor diz assim: ela ensina e engana os meus servos. Se ela ensina, olha para mim, se ela ensina, ela tem o altar. Se ela ensina, ela tem o microfone. Se ela ensina, ela tem liderança. E por meio do ensino ela engana os meus servos e os levam a se prostituírem e a adulterarem com ela. O Senhor está falando de uma ação através de alguém que de algum modo tem posição proeminente na igreja de Tiatira, e por meio desta proeminência está ensinando e enganando. E o detalhe, profetiza com dons espirituais. Ela tem filhos na fé. Está escrito no versículo de número 22: porém numa cama aqueles que adulteraram com ela. Versículo 23: destruirei de morte a seus filhos. A seguidores, a discípulos. Existem pessoas influenciadas por ela. Por quê? Por causa dos dons, porque ela profetiza, porque ela ensina. A igreja precisa vigiar
com a manifestação de dons chamados espirituais. Presta atenção. Por que isso, pastor? Porque o diabo pode se utilizar de instrumentos de semelhança para enganar a igreja do Senhor. Vou lhe provar isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10 e versículo de número 11. Paulo diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos, para que não sejamos derrotados, sobrepujados por Satanás. Aí Paulo diz: porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, nós percebemos quando ele está agindo, estamos atentos quando ele se manifesta. Agora vá para o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13 a versículo de número 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao versículo 15, Paulo diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Versículo de número 13 e versículo, porque 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A influência desse espírito maligno, chamado de Jezabel, age no seio da igreja com manifestações espirituais diabólicas que parecem de ordem divina. Presta atenção. Como entender, como discernir? Qualquer manifestação espiritual que chama atenção para o profeta e não para Deus é diabólica. Qualquer manifestação espiritual que honra o profeta e não a Cristo é diabólica. Qualquer manifestação espiritual que em vez de unir a igreja divide é diabólica. Qualquer manifestação espiritual que em vez de unir a família destrói é diabólica. Qualquer manifestação espiritual que prega a rebeldia e a desonra é diabólica. E é incrível como a igreja tem sido enganada com esse tipo de coisa. Vou dar alguns exemplos. Eu estava pregando numa convenção da Adonep. No terceiro dia da convenção, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou preocupado, eu estou inquieta, porque desde o primeiro dia da convenção tem uma mulher que só assenta do meu lado, e ela fala línguas estranhas o culto inteiro. Só que é uma língua que está me dando tristeza. Eu estou entrando em depressão. Me dá uma inquietação na alma que eu não estou suportando mais. Eu disse para ela: muda de lugar. Ela disse: mas meu assento é marcado. Eu disse: então faz o seguinte, no próximo culto, se ela voltar a falar em línguas da forma que a senhora está dizendo, não diga nada, silenciosamente comece a repreender. Diga no seu espírito, comece a ordenar, dizendo: Satanás, eu te ordeno que saia daqui. Se isso é de ordem maligna, eu rejeito, eu contesto. Comece a declarar isso no seu espírito, porque olha para cá, Satanás é espírito, ele não precisa da sua voz para ouvir a sua fala. No seu espírito você declara, e o diabo, que também é espírito, não é humano, ele é espírito, ele ouve o que você clama, mesmo sem abrir a boca. É por isso que o que chega diante de Deus ou diante do diabo não é o meu louvor verbal,
é a minha alma, é como eu coloco diante de Deus que chega lá. Então não adianta cantar bonito, afinado, melodioso, charmoso, extraordinário, e a alma está destonando de Deus. É preciso ter isso em mente. No meio do culto, houve um barulho lá no meio do auditório, e quando parei de pregar e alguém foi lá, aquela irmã tinha feito o que eu havia sugerido a ela, e a mulher que estava do lado dela caiu possessa de demônios. São manifestações espirituais no meio da igreja, e a igreja não consegue entender. Então, presta atenção, pode profetizar para mim, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em visão, mas quando vier, tenha certeza que eu já estou dizendo assim: Jesus, me dá discernimento, me ajuda a entender, blinda minha alma, cerca meu coração, porque de vez em quando alguém me traz as profecias que me deixam em depressão, me deixa mal, chego em casa com febre. Quando Deus fala comigo, ainda que me repreendendo, Ele não me deprime, Ele me repreende, me chacoalha, me dá umas 2 sacudidas, mas não me leva à depressão, porque Ele me repreende não para me adoecer, mas para que eu me arrependa dos meus pecados e dos meus erros. Você tem que entender isso. Essa influência maligna age manifestando coisas espirituais que destroem a vida espiritual do outro. Não é Deus. Nenhuma mensagem de Deus vem para destruir, vem para restaurar, vem para consertar, vem para repreender, vem para mudar. Vou dar outro exemplo, já contei para vocês. Fui pregar numa igreja muitos anos atrás, preguei sábado à noite, preguei domingo pela manhã e iria pregar domingo à noite. Quando terminou o culto domingo pela manhã, o pastor, ele já dorme no Senhor, sofreu um acidente. Alguns anos depois, ele me disse assim: tem uma irmã aqui na minha igreja, ela é muito crente, Deus usa ela demais. O que foi de profecia, de revelação, é incrível, Josué. Onde ela impõe as mãos, a pessoa é curada. É dirigente do meu círculo de oração. E essa mulher entrou num estado de depressão que não sara. Todos os pregadores que vêm aqui, eu levo lá para orar por ela, e eu queria que você fosse lá orar, e o pastor resolveu me levar para orar antes do almoço. Irmão, depois de uma pregação, você tem fome para comer pedra cozida com sal. Com fome, eu fico num estado de impaciência, que só a misericórdia do rei. Lá vou eu com fome orar por essa mulher. Quando eu cheguei na casa daquela irmã, você viu um ambiente sujo, mal cheiroso, cheiro de sujeira, de casa abandonada mesmo. Ela estava sentada numa poltrona, com os panos velhos lá forrando a poltrona, quase atrás da porta, tesa, olhando para o nada, os olhos fitos em algum lugar, sem piscar. O marido dela saiu do quarto para nos receber, com a barba por fazer, umas caspas caindo no ombro, na camisa. Você vê que o cara estava com o suor vencido, estava um estado de abandono na casa. E o pastor disse para ela: eu trouxe o pastor Josué para orar pela senhora. E eu saudei com a paz do Senhor. Ela não respondeu. Fiz a oração por ela, e fiz aquela oração cheio de autoridade: o Senhor é poderoso para mudar o quadro, a tua serva. E quando eu terminei de orar, ela permanecia na mesma posição, não piscava os olhos, não mudava a direção. O seu foco era o nada. Conversamos um pouco, o pastor começou a cantar um hino que diz assim: pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Terminou de cantar o hino, eu querendo ir embora, eu ainda lembro da cena, eu estava querendo ir embora, eu fui saindo e o pastor disse: não, vamos fazer mais uma oração. Aí lá vou eu, faço mais uma oração, e o pastor agora me ajudou orando, ergueu a voz. Ele era um homem de Deus muito sério, muito querido, orando comigo, e a mulher permanecia tesa, olhando para o nada, e nada acontecia.
Eu parei a oração, fiquei ali, e o pastor ficou meio que fazendo uma pregação reflexiva, tentando orientá-la de alguma maneira, dando uma palavra. E eu me afastei um pouco e fui para o hall de entrada da casa. Quando eu estava no hall de entrada da casa, eu estava fazendo o que a maioria dos crentes fariam nessa circunstância. Deus, por que o Senhor permite isso com um servo teu? Porque isso acontece com um crente. A mulher dirige o círculo de oração. O Senhor usa a mulher para profetizar. O Senhor usa a mulher para curar enfermos e deixa ela entrar num estado de depressão nesse nível. Muito questionando, de repente caiu em cima de mim uma informação. Caiu como se fosse uma laje desabando na minha cabeça. E quando aquilo caiu, eu tomei um choque. E no choque que eu tomei, eu voltei e disse para o pastor: espera um pouquinho. E olhei para a irmã e disse assim: Deus nunca lhe usou. Ele acabou de me dizer que Ele nunca profetizou na sua boca. Ele nunca curou através da senhora. As suas revelações não eram divinas. O Senhor me disse que o diabo estava operando na sua vida e enganando a igreja. Quando eu disse aquilo, as lágrimas começaram a escorrer dos olhos. Eu ajoelhei na frente dela e disse: agora, minha irmã, fala o que foi que aconteceu, ou o diabo vai lhe levar em carne para o inferno. Aí ela abriu a boca, começou a tremer os lábios, mexeu a mão, e ela disse: eu queria muito ser usada por Deus, eu queria muito profetizar, mas eu não estava disposta a viver o que Deus estava requerendo de mim. E um dia, numa madrugada, ela disse: me apareceu uma entidade maligna. E ela disse assim: e eu sabia que era um demônio. E ele me disse: eu vou lhe usar com tudo que você quer. Em troca, eu quero o seu casamento e a vida do seu filho. E ela disse assim: e eu concordei. Daquele dia em diante, ela era a profeta da cidade. Quando ela terminou de falar, eu levantei, me afastei e disse: esse assunto é com a senhora e Deus. Eu não vou orar pela senhora, eu não vou interceder pela senhora, eu vou me afastar, é a senhora quem ora. Eu vou inclusive dar uma margem de distância, porque se Deus quiser mandar um raio e lhe matar, Ele não vai me chamuscar. Se resolva com Deus. Me afastei e voltei a cantar com o pastor. Essa mulher ajoelhou e começou a clamar, e começou a pedir perdão, e começou a gritar. Ela arrancava aqueles trapos de cima do sofá velho, gemia, chorava. Enquanto ela gemia e chorava, de repente a graça de Deus tomou conta daquela sala, e ela começou a falar em línguas estranhas, agora sim, do Espírito Santo. Nós estávamos lá para discernir e sabíamos que era o Espírito de Deus que havia recebido sua oração. Enquanto ela falava em línguas, o marido dela, chorando, disse: dá licença que eu vou tomar um banho, e partiu para o banheiro. A criança começou a vomitar lá no quarto, estava doente de cama, levantou vomitando. A empregada, a irmã que estava lá ajudando, pegou a criança para auxiliar. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós fomos almoçar mais de 3 horas da tarde, mas à noite aquela família estava na igreja dando glórias e louvores a Deus. Uma igreja precisa aprender a discernir manifestações espirituais para manipular a igreja. Pastores que são guiados por manifestações espirituais, por profecias, por revelações. Esse pastor não crê, vou repetir, creio. Esse pastor não acredita, vou repetir, acredita.
mas não fui estabelecido como pastor para ser guiado por profecias e revelações. Quando Deus lhe usar em profecia, eu vou receber, mas vou levar para a oração, vou colocar diante dele para saber se atesta, confirma com aquilo que ele tem me dito. Então a igreja precisa discernir isto. Eu estou vendo, aliás, existem igrejas que os cultos são cultos puros, de profecias, revelações, retetese, repreprés. Para quê? No final das contas, base bíblica nenhuma, firmeza espiritual nenhuma, conhecimento de Deus nenhum. Eu vou repetir, estamos transmitindo pela internet. Esta igreja é pentecostal. Nós cremos nos dons do Espírito Santo, mas também cremos no discernimento para revelar se o Espírito vem de Deus. A Bíblia diz assim: provai se os Espíritos vêm de Deus. Dá uma provocadinha no seu vizinho, fala com ele: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Então, em quarto lugar, essa influência maligna está atuando nas igrejas com manifestação espiritual, mas que não é de ordem divina. Vigia. Vigia. De um camarada chegou para mim, saindo do culto, me trouxe uma profecia e disse assim: Deus manda lhe dizer 3 opções para a sua vida, e citou as 3 opções. Eu olhei para ele e disse: olha para mim. Ele olhou e disse: Deus manda eu te dizer que tu não é Natã, e eu não sou Davi, portanto vai ler a Bíblia. Não seja manipulado, preste atenção, ouça. Se Deus vai falar, ouça. Se alguém trouxe uma palavra para você, ouça, mas ouça com discernimento, ouça com inteligência, ouça com sabedoria, ouça com resignação. Se for divino, renda-se. Se for maligno, repreenda, e viva uma vida de vitória para a glória de Deus Pai. Vamos lá, quinto lugar, esse espírito de influência de Jezabel na igreja age ameaçando os servos do Senhor, trazendo pressão e ameaça. Quanta gente está exercendo liderança com o poder da ameaça? Quantas igrejas sendo conduzidas na base da ameaça? Quantas pessoas escravizadas na igreja, porque estão sendo ameaçadas por aqueles que lhe lideram, por aqueles que se dizem instrumentos para a vida de cada um deles. Ei, não por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Jezabel manda um recado para Elias, 1 Reis 19:2: os deuses me façam o dobro, se amanhã a esta hora eu não tiver a tua cabeça numa bandeja, se eu não fizer contigo o que fizestes aos profetas de Baal. Neemias, capítulo de número 6, versículos 5 a 10, revela para nós que Neemias foi ameaçado 10 vezes para parar a obra da reconstrução de Jerusalém. É incrível como o adversário trabalha com amedrontamento, te ameaça para te fazer recuar, te chantageia, te manda recados para que você fique temeroso. Temeroso. É incrível como o diabo trabalha com terrorismo psicológico. Já parou para analisar?
que às vezes você sofre um terrorismo psicológico tão violento que você não dorme naquela noite, com medo do que ouviu, apavorado com a chantagem do maligno. É verdade. E o diabo, diz Pedro, vive em derredor, rugindo. O que é rugir? Ameaçar. É fazer barulho de longe, como quem tem poder de estraçalhar. Lamentavelmente, tem muita gente tomada pelo medo, pelo pavor, porque está debaixo de ameaças. Lembro de um dia que alguém chegou para mim e falou assim: já coloquei sua foto na boca de um sapo e costurei, você vai ver se você não morre. Falei com ele: você devia ser denunciado por crime contra os animais. São ameaças. Lembro do dia que alguém chegou para mim no final de um culto: olha para mim, não digo tudo a vocês. Alguém chegou no final de um culto e disse para mim: a minha patroa é satanista, está frequentando nossa igreja toda terça, e disse que estão fazendo oferendas e rituais contra a sua vida. Passou uns dias, a mesma pessoa voltou e disse: ela falou que enterraram cruzes embebidas em sangue de animal, de ponta cabeça, para lhe destruir. Passados alguns dias, ela chegou e disse: olha, ela falou que não sabe como é que esse pastorzinho ainda consegue pregar, porque já era para ele ter morrido. Eu disse: diga para ela que esse pastor continua pregando, porque enquanto ela enterra a cruz em sangue de animal, o Cristo que nós servimos derramou sangue do Cordeiro imaculado. São ameaças do diabo. Para quê? Para gerar medo. É incrível que até a minha infância não se ouvia falar em síndrome do pânico. O medo que a gente tinha era de apanhar na saída da escola. De vez em quando alguém com medo de lobisomem, de mula sem cabeça. A síndrome do pânico virou um mal desse século. E não é brincadeira não estou subestimando o problema é real. Estou falando de pessoas que têm medo de ficar no carro, que têm medo de sair de carro, que têm medo de ficar em casa e que têm medo de sair de casa. Tem medo de morrer e tem medo de ficar vivo. Tem medo de adoecer e tem medo de ir para o médico. E dão pane. E olha para mim, isso não é fricote, isso não é capricho. Eu tenho lidado com pessoas em estado de pânico, que é de ter misericórdia, é de pedir compaixão. E isso, sem sombra de dúvida, é uma ação espiritual que pressiona a nossa mente e a gente perde o fôlego. Nesta noite, porém, eu quero declarar em nome de Jesus: você que está sofrendo de síndrome de pânico, não consegue dormir, porque o pavor toma conta da tua mente, recebe nesta noite livramento, recebe nesta noite cura, recebe nesta noite vitória, graça em Cristo. O peito de Jeová se acosta à tua cabeça e você se acosta ao peito de Jeová e descansa nele. Elias venceu 400 profetas de Baal. Elias venceu 450 profetisas de Azera. Olha para mim. Elias provocou o maior avivamento de Israel depois do Êxodo. Ele provocou o maior avivamento de Israel depois do Êxodo.
E quando Jezabel mandou um recado, disse: amanhã a esta hora eu te terei no mesmo estado que eles. Elias foge com tamanho amedrontamento, que ele vai para o deserto. Caminha 40 dias deserto adentro e entra numa caverna com medo. Só quando Deus aparece ele consegue colocar o pescoço do lado de fora. E por que é que Deus diz assim: volta pelo caminho que viestes? Porque o Senhor está dizendo: enfrenta aquilo que te amedronta, vai ao encontro daquilo que te assusta, porque a palavra que eu coloquei na tua boca não vai cair por terra. Eu estou lhe dizendo nesta noite, na autoridade de Jesus, que o medo não vai prevalecer sobre a sua vida. Enfrente aquilo que te amedronta, enfrente aquilo que te assusta. O diabo não vai lhe chantagear com medo. Há um Deus dos céus que reina sobre nós. E olha, não se sinta pior porque você sentiu medo, não. Os guerreiros de Israel sentiram quando chegaram em Canaã e viram gigantes. Davi sentiu medo. Jeremias teve medo. Alguns dos apóstolos do Senhor Jesus revelam um sentimento de pavor. O próprio Jesus em algum momento diz assim: passa de mim este cálice, sem que eu beba. Eu já passei noites inteiras de oração, não buscando poder, buscando coragem. Eu estava com medo. Eu já voltei para a igreja de madrugada para orar, não porque eu queria poder, porque eu queria coragem. Até o Espírito Santo me revelar que Satanás estava me chantageando e eu estava aceitando a chantagem. Então, em nome do Senhor Jesus, rejeite toda ameaça do diabo. Não aceite ser escravizado em nenhuma situação pelo medo de sair do poço, porque quem te tira do poço é Jeová, que garante que você vai ficar vivo e vai sobreviver. A ação dessa influência maligna ameaçando homens e mulheres de Deus. Em primeiro lugar, essa influência maligna atua destruindo homens de Deus. Segundo, sustentando agentes de Satanás. Terceiro, analisando o seu ponto vulnerável. Quarto, atuando com manifestações espirituais. Quinto, ameaçando os servos do Senhor. Sexto, e eu paro, e a gente continua semana que vem. Precisa isso, pastor? Olha para mim. Você vai discernir quando essa entidade maligna estiver agindo perto de você. Você vai identificar essas situações. E quando você identificar, repreenda, rejeite, conteste na autoridade do nome de Jesus. O espírito de Jezabel, a influência de Jezabel, dessa malignidade, está agindo, infiltrando-se no culto sagrado. Vou parar. Infiltrando-se no culto sagrado. Agora preste atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou falar é muito sério. E eu espero que o que eu vou falar não alcance de maneira direta ninguém que está aqui. Ninguém que esteja acompanhando esse culto.
Mas fato é que nem todo mundo que vem à igreja vem para adorar e para cultuar. Alguns vêm para seduzir, para influenciar e para lançar laços. Vou provar na Bíblia. Balaque contrata Balaão, Números 23. E Balaque paga Balaão para amaldiçoar a Israel que estava no vale. 7 vezes Balaão abre a boca para amaldiçoar o povo, e em vez de sair palavra de maldição, sai palavra de bênção. Chega um momento que Balaque chega para Balaão e diz assim: ô infeliz, eu te paguei para amaldiçoar, não para abençoar. E Balaão diz assim: como posso eu amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito não fará, e havendo prometido não cumprirá. Balaão percebeu que não dava para amaldiçoar o povo de Deus. Mas no capítulo 25, versículo 1 de Números, a Bíblia Sagrada diz assim: os filhos de Israel estavam no vale de Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2: elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento, lá na Epístola de Judas, acha o versículo aí para mim? Judas diz que haviam alguns que estavam seguindo o caminho de Balaão, e ele diz assim, versículo de número 11, Epístola Universal de Judas, versículo 11, perto do Apocalipse, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Se o irmão continuar lendo o texto e as referências, vai dizer que Balaão ensinou os filhos de Israel a pecar contra Deus. Volta para Números, por favor, capítulo de número 31, e eu vou lhe explicar. Quando Balaão percebeu que não dava para profetizar contra Israel, que todas as vezes que ele abria a boca para profetizar contra Israel, a palavra que vinha era de bênção, Balaão chamou Balaque e disse: eu não vou conseguir amaldiçoá-los, mas há uma coisa que se você fizer, eles serão amaldiçoados, independente do que eu disser. O que é? As filhas de Moabe, as mulheres de Moabe, são mulheres belas, são mulheres bonitas. Os filhos de Israel estão há 400 anos da escravidão. Coloca as mulheres de Moabe para seduzir os homens de Israel, para que eles se prostituam. E se eles se prostituírem, estarão em pecado, e naturalmente a maldição virá sobre eles. É por isso que o capítulo 25, versículo 1 diz que eles estavam se prostituindo com as moabitas. Prostituir ali é praticando orgias. Capítulo 31, versículo 7:
e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também eles dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão mataram ao fio da espada. Por que mataram Balaão? Porque Moisés mandou matar a Balaão. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Vamos lá para o versículo de número 13. Porém Moisés e Eleazar o sacerdote e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés lhes disse: deixastes viver as mulheres? Eis que estas foram aquelas que, por conselho de Balaão, deram a Israel, aos filhos de Israel, ocasião para transgredirem contra o Senhor. Enquanto eles estavam na presença de Deus, as palavras de maldição viravam bênção. Qual foi a ideia de Balaque? Seduza-os, faça com que as mulheres da tua terra seduzam os homens de Israel, para que se prostituam, e a maldição virá sobre eles. Essa ação de Jezabel, desse espírito maligno, infiltra-se no culto sagrado com arte de sedução, para afastar a gente séria da presença de Deus. Quando Jeú chega no palácio de Jezreel e culmina na morte de Jezabel, a Bíblia diz, segundo Reis, que ela maquiou-se, saiu na janela, e o texto dá a entender que ela queria seduzir a Jeú para tirar a sua autoridade. O texto bíblico nos dá a entender que é pela arte da sedução que Jezabel anula completamente a força de Acabe. É preciso observar quando a influência dessa entidade maligna está atuando no culto e na vida da mulher de Deus e do homem de Deus. Gente debaixo da operação do espírito de Jezabel, fazendo jogo de sedução e afastando a igreja da presença de Deus, ou a presença de Deus da igreja. Bagunçando a ação do Espírito Santo no templo, transtornando o culto, impedindo a ação do Espírito Santo na vida e na igreja. Vamos lá, eu já estou terminando. Gente que para a igreja veste aquela roupona, mas para o shopping, para o cinema, quase não veste roupa nenhuma. Eu estive num casamento um dia desse, de crente. Não foi um casamento, foi um aniversário. De crente, filha de crente, só tinha crente. E a pergunta que eu me fiz sobre as mulheres da nossa igreja que estavam lá, é se elas só são crentes na igreja. Porque a roupa era de quem dizia: me olha, me cobiça. Como são suas postagens nas redes sociais?
de marmanjo, depila o peitoral, faz meia hora de academia, pensa que virou Rambo e esquece que é crente. Manda eu calar a boca. Vai para a praia, faz uma foto de fio dental e enfia no Instagram e depois vem para a igreja. Onde vamos parar? O que queremos de Deus? Minha vida pessoal, sua vida pessoal na rede social. Deixou de ser pessoal, filho. Caiu na rede social, é domínio público. Eu vou parar. Que tipo de igreja nós somos? Quais os tipos de perfis que você segue nas suas redes sociais? Quais as postagens que você curte e comenta? Tem gente que veste umas roupas, eu já disse aqui, vou repetir, aquele troço só pode entrar a vácuo, que não entra normal, e vem para o culto. Moabitas infiltradas no culto a Jeová, sejam homens ou mulheres, porque tem uns camaradas que vêm para a igreja para cantar irmãzinha. Quer vir de Minas e saia para o culto? Não deveria. Mas faz um favor, senta na primeira fila não. Não é porque me incomoda não, porque alguém me treinou em algum momento que quando eu estivesse pregando, eu não deveria olhar para alguém, eu deveria olhar para o auditório. Mas eu tenho recebido depois de culto queixas e queixas. E eu quero milagres, e eu quero que Jesus salve, e eu quero que a igreja cresça, e eu quero avivamento. Como? Peno às vezes à noite orando, faço jejuns prolongados, mas chego aqui em cima, fico querendo trazer mensagenzinha bonitinha, para ninguém ficar constrangido, para todo mundo sair com o coração alegre, dizendo, como Deus usa meu pastor. E enquanto isso, Satanás ri da minha cara, idiota, porque eu não sou profeta o suficiente para lhe dizer que você está dando lugar ao diabo. Isso não pode permanecer. Eu quero Jesus aqui, eu quero o Espírito Santo aqui, eu quero gente batizada com o Espírito Santo aqui, eu quero enfermos sendo curados aqui, eu quero almas sendo salvas aqui,
Eu quero que quem ministra aqui não tenha depressão, síndrome do pânico, dor no corpo quando termina de pregar. Ei, essa palhaçada de retaliação maligna é porque nós estamos dando lugar. Porque quando a gente se posicionar, o diabo vai agir, reagir, atacar, bordoar. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tem alguma coisa errada. Tem mais umas coisitas para dizer, mas eu vou deixar para depois. Mas se a gente quer o Espírito Santo agindo na igreja, vai ter que mandar as midianitas para casa. Os midianitas, os moabitas. Comece a se averiguar. Se olha no espelho, fala a verdade. Use de bom senso. Tem uns cabas que não se respeitam. Daqui de cima eu já vi gente pendurado na língua da namorada enquanto eu prego. Falta de respeito, de vergonha também. Está pensando que isso aqui é o quê? Isso é culto a Deus ou a Baal? Isso aqui é casa de Deus ou templo de Astarote? Nós vamos para o céu ou vamos brincar de dançar na fogueirinha do inferno? Eu sei que está duro, eu sei que está forte. E eu fico evitando dizer certas coisas por causa da transmissão. Se eu desconfiar que a transmissão está me impedindo de ser profeta na sua vida, eu corto esse trem. Porque eu fico evitando falar aqui para não ser criticado ali. Só que eu preciso decidir o que é que eu quero da vida. Eu tenho que decidir se eu quero ser um astro da internet ou um profeta. E sinceramente, eu estou orando um grãozinho de milho a mais esses dias. Eu estou jejuando um grãozinho de soja a menos esses dias. E sinceramente o que eu estou pedindo a Deus é: me faz profeta, me usa, toma minha boca, faz alguma coisa. Porque eu cansei de pregar e ter a sensação que nada muda. Tem 18 anos que eu prego em Feira de Santana toda terça-feira. Sabe o que é isso? Quase metade da minha vida eu prego toda terça-feira aqui. Estou reclamando? Não. Estou querendo ver sinais de que a palavra está gerando efeito na nossa vida. E o Espírito de Deus vai inflamar o nosso coração. Diga, coloque assim a mão no peito e diga comigo: Espírito Santo, inflama o meu coração. Repete: Espírito Santo, inflama o meu coração. Ore comigo agora. E você pode até dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia desse pastor, deixa ele pregar esses negócios para nós, mas não. Se ele quiser lhe atender, ele lhe atende.
mas isso é para a nossa saúde. Pai, nós nos ajoelhamos diante de Ti, ou nos levantamos diante de Ti. O que menos importa agora é a posição do meu corpo, do corpo do Teu filho, da Tua filha, mas a nossa rendição de alma. Te pedimos, ó Senhor, o perdão pela nossa falta de discernimento, de compreensão e até de rendição. Tua palavra às vezes vem tão forte, mas nós precisamos nos alimentar do pão que o Senhor nos dá. Que a voz do pregador seja contida e brade a voz do Espírito Santo. Nos dá discernimento, Senhor. Nos dá discernimento. Nos dá humildade. Opera em nós arrependimento. Rompe agora todo laço. Toda operação do engano rompe, liberta mentes, corações, pensamentos e sentimentos. Trabalha, Senhor, na Tua igreja, purifica-nos, purifica-nos. E ao longo desta semana, Senhor, fala com a gente, continua ministrando no coração dos Teus filhos e filhas, mas por bondade nos mostra, nos revela, nos faz perceber quando estivermos dando lugar à influência do inimigo sobre nós. Guarda o Teu povo no Teu nome, em nome de Jesus. Se não for pedir muito, estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado. Não precisa tocar nela, se não for uma pessoa íntima sua, e diz para o Senhor aí com as suas palavras: guarda o meu irmão, guarda a minha irmã, em nome de Jesus.